O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. Fato. Mas vocês já pararam para pensar no real motivo por trás dos altos índices de criminalidade no nosso país? Será que existe um segredo que poucos sabem e que ninguém tem a coragem de falar? Pois é, no vídeo de hoje vamos desvendar os mistérios por trás da criminalidade no nosso país. Já aproveita e se inscreva no canal e deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. As organizações criminosas estão dominando o Brasil. Atualmente, existem cerca de 88 organizações criminosas no território brasileiro, e duas delas vêm se expandindo para além das fronteiras do país. Cerca de 23 milhões de pessoas estão vivendo em áreas dominadas por essas organizações e milícias. Os crimes contra civis vêm crescendo de forma assustadora. Em 2023, nós lideramos o ranking de homicídios no mundo. Em apenas 10 anos, registramos mais de 600 mil mortos. São inúmeros os casos de homicídios relacionados a essas organizações, principalmente em relação a gestos em fotos que estão se tornando bem comuns. E a cada dia que passa, ficamos mais à mercê dessa violência imprevisível, provenientes dessa criminalidade, que muitas vezes é romantizada por meio de músicas, discursos, ideologias em uma cultura absurdamente quebrada, fazendo com que milhões de pessoas se tornem cúmplices de forma indireta. Uma coisa, vamos lá. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, a casa difícil. caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto disso. É, meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. Isso mesmo. Se você divulga ou faz um conteúdo que glamoriza essa cultura de criminalidade, enaltece ou passa pano para criminoso, você indiretamente é cúmplice. O problema da criminalidade no Brasil já é antigo. As facções criminosas surgiram dentro dos presídios lá na década de 70, durante a ditadura militar, como uma forma de auto-organização interna, visando primeiramente a busca por melhorias internas e sobrevivência dentro do sistema prisional da época, e posteriormente a formação de grupos para atuação em diversos crimes, formando-se assim uma espécie de sociedade permanente para a prática de delitos e proteção dos agentes do crime. Um fato ocorrido em 2 de outubro de 1992 abalou todo o sistema prisional brasileiro. O massacre de Carandiru foi uma ação estatal com o intuito de frear uma briga entre facções rivais que ocorria na Casa de Detenção de São Paulo. A atuação policial sem planejamento acabou resultando em consequências devastadoras. Tal episódio, sem dúvida, fez com que as principais lideranças criminosas do país passassem a organizar o crime dentro e fora dos presídios. O crescimento dessas organizações criminosas foi impulsionado pela falta de oportunidades e desigualdade social no país, além da facilidade de acesso às armas e ao mercado ilegal de drogas. Atualmente, os principais grupos criminosos do Brasil são o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital, e controlam grande parte do tráfico de drogas e que organizam atividades criminosas em vários estados do país. Essas organizações possuem uma estrutura hierárquica e uma série de regras internas, e frequentemente entram em conflito com as forças da segurança pública. A primeira organização criminosa conhecida é o Comando Vermelho, que surgiu no estado do Rio de Janeiro. A sua origem está ligada à união, dentro do presídio da Ilha Grande, de presos comuns, vindo de morros cariocas e de prisioneiros políticos, detidos com base na Lei da Segurança Nacional. Os presos trocaram experiência e passaram a se organizar para a defesa de interesse em comum, dentro do presídio, levando a organização para fora dos muros do sistema prisional. O Primeiro Comando da capital é a maior organização criminosa do país, atuando primeiramente em São Paulo e tendo como financiamento da sua organização o tráfico de drogas, roubo de cargas, assalto a bancos e sequestro. Diante do enfraquecimento do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que tem perdido vários pontos de venda, o PCC aproveitou para ganhar um campo comercial e chegar à atual posição de maior facção criminosa do país.
com ramificações em presídios de vários estados do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais e outros mais. A partir do sucesso dessas organizações, surgiram dezenas de outros grupos criminosos pelo país. O modelo, por ser um sucesso dentro do mundo do crime, expandiu-se rapidamente, tomando todo o país. Mas por que marcas, símbolos e sinais estão ficando perigosos para pessoas comuns como eu e você? Isso tem uma razão que é bastante natural do ser humano. Nós, como uma sociedade, temos a tendência de se inserir em grupos, sempre com pessoas que apresentam gostos, estilos e padrões semelhantes. E é extremamente normal que esses grupos desenvolvam linguagens internas para se comunicar entre si. Um bom exemplo disso é o grupinho de amigos da escola, que gostam de animes e utilizam referências internas para se comunicarem. Quando outro indivíduo faz essa mesma linguagem sem fazer parte diretamente desse grupo, naturalmente essa pessoa vai ser associada ao grupo mesmo sem pertencer. E no contexto das organizações criminosas é semelhante. Esses grupos, com o passar do tempo, foram se apropriando de marcas, símbolos e gestos como forma de identidade no grupo. As pessoas que não entendiam esses símbolos ou eram vistas em fotos fazendo sinais de grupos rivais, naturalmente eram vistos como inimigos. E isso vai desde a forma de se vestir e se comportar até dialetos utilizados internamente. Mas recentemente, isso vem perdendo o controle. Pessoas que não tinham ligação direta com nenhum tipo de organização têm perdido a vida de maneira banal e injustamente. Não que haja justiça no mundo do crime, né? Essa violência vem atingindo proporções que ultrapassam os limites da própria organização, tomando uma visibilidade nacional. A resposta por trás dessa violência desenfreada deve-se principalmente à mudança interna dessas organizações. Os antigos administradores do crime organizado, aqueles que gerenciavam os pontos de venda locais, passaram a liderança para um grupo mais jovem, de uma geração naturalmente mais violenta. E esses grandes chefões do passado estão focados na exportação e na venda em grande escala, o que movimenta uma grana absurda. Já os pontos em favelas e em comunidades menos favorecidas têm sido liderados por esses jovens, que não colocam em prática os princípios antigos da organização, tendo um impacto gigantesco e atingindo as pessoas de bem que não têm envolvimento nesse esquema criminal. Sim, Sexta, mas quais são os fatores para que a criminalidade chegasse a esse ponto? Alguns fatores explicam a expansão desses grupos criminosos pelo país, sendo eles a falta de planejamento para um combate efetivo ao crime organizado, na qual cada estado cuida da segurança pública de forma isolada e frouxa, sem articulação por parte do governo, sobretudo por não terem uma represália adequada pelas forças policiais e principalmente pelo grande retorno financeiro que a criminalidade pode trazer. Esses criminosos são levados por uma falsa sensação de que o crime compensa. O sistema carcerário no Brasil, que é um dos piores do mundo, segundo um relatório do Ministério Público, existem 2 pessoas para cada vaga em presídio no Brasil, muitas vezes ainda em processo de julgamento, ou nem perto disso. Fora isso, os casos de corrupção de agentes penitenciários e a presença de grupos criminosos organizados nos presídios, ocasionado principalmente por conta de agentes penais que atuam como intermediários entre presos e gerentes do tráfico. O Brasil gasta 4 vezes mais com o sistema prisional do que com a própria educação básica. O baixo investimento na educação é a causa primordial. O sistema de ensino brasileiro é falho e ultrapassado. O Estado não dá a devida prioridade a esse nosso direito essencial, deixando assim a população com os piores índices de educação no mundo. Segundo um estudo, o investimento na área caiu em média 2,5%. O reflexo disso é sentido nos exames internacionais como o PISA. De 81 países avaliados, o país é o 65º em matemática e o 62º em ciências. De acordo com o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, cerca de 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. O mercado de trabalho acaba se entupindo de pessoas sem qualificação, gerando os tais subempregos.
com condições de trabalho abusivas, restringindo as oportunidades de trabalho para um grupo menos favorecido, explorando o empregador com impostos abusivos e o empregado com uma carga horária escravatória. Tudo isso por uma remuneração extremamente baixa, fazendo com que muitos jovens acabem por optar em ingressar na vida do crime. Entenda, meu caro gafanhoto, eu não estou dizendo que é melhor ser criminoso do que trabalhar em CLT. Só que o fato do mercado de trabalho estar extremamente quebrado pode ser um fator que fez com que muitos jovens optassem por entrar na vida do crime. A teoria econômica do crime coloca no centro da análise o processo de escolha pessoal, isto é, quanto menor a probabilidade do indivíduo conseguir um emprego no mercado de trabalho legal, maiores são os incentivos à entrada e à permanência no mundo do crime. E o governo evita resolver esses problemas e utiliza as artimanhas que tem para manter a situação como está. E ele fala assim, para existir crime organizado, tem que ter autoridade corrupta no topo da sociedade. Ele chama de debilidade estatal. É um eufemismo, é um jeitinho bonito de você chamar autoridade corrupta, né? Usando as mídias sociais e o poder das redes ao seu favor. As pessoas, por serem extremamente influenciáveis, são levadas por uma romantização da criminalidade, presente nas músicas e em discursos populares, para aumentar a identificação dessas pessoas com a normalização do crime. Letras de música com apologia ao crime, que enaltecem e romantizam a criminalidade, têm um potencial de influenciar jovens a entrar nessa vida. E sim, música tem um enorme poder de influência. E juntando todos esses fatores mencionados anteriormente, letras desse tipo ganham força para manipular as escolhas pessoais. A garotada de hoje tá com essa frequência de ir pro banheiro tomar banho e botar música e você escuta eles lá cantando. Isso tá virando um padrão mesmo, E né? isso é tão interessante porque, assim, bate direitinho com a questão, a música, seja ela qual for, ela estimula o aprendizado. Os discursos populares, a glamourização do coletivo, a famosa passada de pano para bandidos que a mídia em geral vem fazendo, são todas estratégias que o governo utiliza para continuar manipulando a população, que inevitavelmente vem reforçando o aumento significativo de jovens envolvidos com a criminalidade. E o pior disso tudo é que a população dá palco para esse tipo de discurso. E tudo que tem palco ganha relevância. E tudo que tem relevância é replicado até não se aguentar mais. Percebe como tá tudo conectado? O sistema de educação falho gera pessoas burras, sem senso crítico e despreparadas para o mercado de trabalho. Essas mesmas pessoas elegem políticos ruins. Esses governantes manipulam a população através da mídia, que replica comportamentos difundidos por tudo que é tipo de conteúdo para manter esse grande ciclo que está por trás da criminalidade no nosso país. Eu sei que resumir tudo isso é muito complexo, pois a esfera social tem muitas camadas, mas é inegável que por conta da própria população e uma corrupção que está enraizada em nossa sociedade, acabamos sendo responsáveis por esse ciclo. Mas poderíamos mudar essa situação? É lógico, né? O povo tem a voz e essa é a nossa maior arma. Temos a faca e o queijo na mão para podermos mudar tudo. Graças ao acesso democrático da informação, mais e mais pessoas estão desenvolvendo o seu senso crítico e não mais aceitando a se submeter a essa alienação midiática. O povo brasileiro, quando começar a aprender a escolher bons governantes que consertem o problema da educação, da segurança pública e do avanço da criminalidade, vai com certeza colher os frutos da mudança. É só uma questão de tempo. Nosso país tem a capacidade de oferecer uma qualidade de vida minimamente aceitável para os seus habitantes. É só seguir alguns exemplos de cidades daqui mesmo do Brasil, que têm os melhores índices de desenvolvimento humano municipal. São elas a cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais, Joinville, no estado de Santa Catarina, Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina também, São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, entre outros exemplos. Existem muitas outras que também oferecem o necessário para se viver bem. Ótimas oportunidades de emprego, uma segurança pública aceitável, saúde e educação de qualidade, que são essenciais para se ter a dignidade que todo brasileiro deveria ter. Então, concluindo, para diminuir os índices de criminalidade no Brasil, é necessário tempo.
e medidas preventivas e repressivas. Medidas como investimento em educação de qualidade, inclusão social, criação de oportunidades de emprego e capacitação profissional, o reforço na segurança pública, o combate à corrupção e ao tráfico, além do fortalecimento do sistema de justiça, são fundamentais para lidar com as causas e consequências da criminalidade. Além disso, é importante promover a participação da sociedade. Não seja cúmplice. Estimule a cultura de paz. Não glamorize a vida do crime. Somente com um esforço conjunto e integrado será possível reduzir efetivamente os índices de criminalidade no nosso país. Enfim, é isso. Se você assistiu até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.